Salve, salve galera! Chega junto que está entrando no ar mais uma edição do seu Camisa 8, a revista semanal que traz os principais fatos esportivos da semana, sempre com convidados especiais para debater os assuntos. Um abraço para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo podcast e pela tela da TV Cidade todo domingo às 9 da manhã. O programa dessa semana está em clima de Clássico Rei e, afinal, na próxima terça-feira, dia 7 de fevereiro, teremos o primeiro encontro do ano entre Ceará e Fortaleza pelo Campeonato Cearense, que você sabe é a atração aqui do Grupo Cidade. Esse Clássico Rei você vai poder assistir aqui na TV Cidade e também pelo YouTube e ainda pelo TikTok do Camisa 8. E para falar do Clássico Rei, eu tenho aqui ao meu lado duas feras que viveram bastante emoção aí nesse duelo. O ex-jogador Josué e o ex-jogador também Jefferson, eles que atuaram nas duas equipes, no Ceará e no Fortaleza. O Josué, inclusive, ídolo da torcida do Ceará, foi campeão nos dois clubes, hein, Josué? Exatamente, Balacó. Dizer que é um prazer, né, estar aqui no programa e falar um pouco do clássico, né, esse clássico maravilhoso que mexe com toda a cidade, né, e eu tive a oportunidade aí de disputar 7 anos, né, de clássico rei, né, maravilhoso. Consegui aí 4 campeonatos pelo Ceará e 1 pelo Fortaleza, né, em 92, quer dizer, é uma passagem brilhante aí, de Clássico Reis. Maravilha, então tem muita história para contar, daqui a pouco a gente desdobra inclusive o baú do querido Josué. Ao meu lado também, o grande Jefferson, ex-goleiro, ele que atuou por várias equipes do futebol cearense, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, viveu as emoções do Clássico Rei dos dois lados e vai contar também pra gente muito dessas memórias que ele viveu. Jefferson, seja muito bem-vindo aqui ao Camisa 8. Obrigado, Balacó, e muita emoção. Só você relembrar uma história legal, né, de ambos os lados. Isso é importante, porque nós ficamos marcados nas histórias dos clássicos e hoje outras gerações estão vindo e participando do clássico e a gente vê que o futebol passa o tempo, mas a rivalidade só faz aumentar. Verdade. Legal trazer essa dupla aqui, o Josué e o Jefferson, que jogaram em tempos diferentes, né? Não foram contemporâneos, mas se conhecem muito bem, são amigos, fazem até programa de rádio juntos, então é uma dupla aqui muito bem entrosada, né, Josi? Esses dois aqui se entendem mesmo vivendo épocas diferentes, né, jogando por times diferentes, mas a amizade assim é muito forte entre os dois, né? Na realidade, eu sou bem mais velho que o Jefferson, né? A minha carreira ela começou em 1980, meu primeiro contrato profissional com o Ceará. E eu tive a oportunidade de jogar no time do pai do Jefferson, que é o Metar. Só. Olha aí, Jefferson era garoto, né? Pra você ver, né? E mesmo assim, Jefferson, assim, interessante nesse encontro de gerações, uma dupla que se entende. Como eu mencionei, vocês dois, além de jogadores, têm uma vida extensa aí no meio do futebol, inclusive atuando também no segmento do rádio, né? Os dois faziam programas juntos aí também de rádio esportivo, debatendo as crônicas, então são ex-jogadores e também comentaristas esportivos, né? É interessante que nós temos um entrosamento muito bom e quando a gente partiu para a web rádio, a gente levou uma linha de críticas, mas uma crítica de quem viveu ali dentro de campo, uma crítica construtiva e uma crítica que a gente procura fazer uma análise totalmente imparcial. Isso é importante porque nós sofremos muito na época que a gente jogou com alguns comentários, algumas críticas. Isso faz parte do futebol, mas como a gente viveu, como a gente teve lá dentro, a gente procura dar aquele comentário que o torcedor não costuma muito ouvir. Isso é muito legal, mas é uma satisfação muito grande, né? Primeiro estar aqui e segundo participar hoje fora de campo da análise esportiva. Bacana, Josué, vamos falar desse primeiro Clássico Rei do ano, terça-feira que vem, 9h35 da noite, Ceará e Fortaleza no PV. E aí vamos começar logo pelo prato quente dessa semana, né? A questão já está resolvida, mas queria saber a posição de vocês em relação à realização de Clássico Rei com 2 torcidas ou com uma torcida, né? Porque foi um tema que movimentou os bastidores e tudo isso está acontecendo, talvez essa polêmica toda, pelo fato do jogo ser no estádio Presidente Vargas, que a gente sabe que é de pequena proporção, não tem aquela separação de torcida muito clara como existe no Castelão. Porque ali no PV basicamente é um vão só ali de arquibancadas, né? Com exceção naquela parte que é um pouco mais separada da cadeira de sócios, a parte coberta. Mas assim, há esse temor em relação à segurança, mas como é que vocês veem a realização desse jogo, independente da decisão tomada, mas vocês, certamente ao longo da carreira, jogaram muitas vezes no PV com 2 torcidas, né? Com certeza, eu acho que a torcida que não
talvez não vá poder ir, né? Não vai ao jogo, ela é prejudicada, né? Principalmente no Clássico Rei, né? Eu sou favorável que vá as duas torcidas, mas eu acho que essa coisa tem sido batida aí, né? Devido à segurança, como você falou, né? O PV, um estádio central, um estádio que em volta moram muitas famílias, então a preocupação maior é de uma briga, né? Uma confusão, onde você não venha ter condições de controlá-la. E isso aí prejudica o espetáculo, na realidade, né? Porque eu me lembro que a gente entrava para jogar uma decisão no Castelão, né? E o Castelão totalmente lotado, né? As duas torcidas. Eu ainda sou do tempo da torcida que não tinha muitas brigas. Né? Eu sou do tempo ainda que eu peguei a charanga do Gumecino. Grande, né? Gumecino. Entrando e o pessoal batendo palma, aplaudindo. E as torcidas ficavam misturadas, na realidade, né? Hoje existem separações e existem muitas brigas, na realidade, né? É um povo que não sabe conter um pouco aquela coisa do o controle, o domínio que o torcedor tem que ter, para que não prejudique outras pessoas que querem ir ao estádio, querem ver o clássico, assistir, que o bom mesmo é assistir uma boa partida de futebol, né? Bacana. E Jefferson, como é que você vê essa questão, independente do que foi decidido aí pelos clubes essa semana, mas levanta essa polêmica, né? Será que a gente fica tranquilo em ter um Clássico Rei com duas torcidas no PV? Você também viveu essa época, inclusive do PV Raiz, né? Esse PV Raiz do final dos anos 90, anos 2000, Clássico Rei, inclusive com o PV totalmente lotado, né? Ali dividido ali meio a meio, né? Eu tive todas as experiências possíveis dentro do Presidente Vargas. Muito legal, um estádio aconchegante. Passou por uma reestruturação, uma reforma agora. Parabéns aos envolvidos, à gestão municipal em relação a essa renovação do PV, do gramado, sempre elogiado. Mas, levando para o lado da segurança, eu me preocupo. Eu me preocupo porque todos os clássicos, você vê, mesmo sendo na Arena Castelão, você vê que temos problema fora de campo. Muitas brigas, muitos encontros ali que as imagens não são muito bacanas. E aí tu imagina o PV, capacidade reduzida, mas quem não consegue entrar vai ficar no entorno. Então vai ter a polícia, as equipes de segurança vão ter muito trabalho. Até porque, como eu falei no início, a rivalidade é muito grande e as equipes estão em momentos diferentes. E o torcedor de um está mais, vamos dizer assim, o torcedor de Ceará está mais estressado, do Fortaleza está mais alegre. Então aquilo ali gera uma rivalidade bem mais acirrada. Então me preocupo muito. Eu acredito que para o bem do futebol, teria que ser uma torcida, beleza, tudo bem. Porém, se não conseguir deixar uma torcida no entorno, é mesmo que nada. Já que não consegue, ninguém controla as ruas, é melhor você aumentar a equipe de segurança e dividir com a capacidade reduzida. Porque eu já tive várias experiências jogando no PV com duas torcidas, inclusive clássico, quando o Castelão, na época, estava em processo de reforma. E os jogos ocorreram de formas históricas, muito legal, mas a gente preocupa muito por conta hoje dessa movimentação nas redes sociais, desses encontros de torcedores, principalmente no entorno do equipamento. Como o Josué falou, muitas casas, muitas famílias, é uma área residencial muito movimentada e isso pode acarretar problemas ali para o entorno do equipamento. Bacana. Agora, Josué, falando agora sobre o momento dessas duas equipes, só pegando um recorte do Campeonato Cearense, o Ceará, por exemplo, chega para esse confronto invicto, né, no Campeonato Cearense, 4 jogos, não está mais 100% de aproveitamento, né, no meio de semana acabou ali empatando em 1-1 com o Ferroviário, então chega com 3 vitórias e um empate. Pegando esse momento que o Ceará traz para o Clássico Rei no Campeonato Cearense, são dois times que estão ali classificados já pelo menos para a fase de quartas de final, mas tem essa liderança em jogo que acaba sendo um ingrediente a mais. Ninguém quer perder esse clássico porque pode ser, no caso do Ceará também, a perca, caso ele seja derrotado, pode perder a liderança do grupo. Os dois times eles estão em situações diferentes, como o Jefferson falou, né? Na realidade. Pode até dar essa coisa da pontuação, os dois chegando numa condição boa. Mas o Fortaleza hoje ele se arrumou, quer dizer, ele está arrumado, né? Desde a chegada do Vojvoda, ele é um time mais arrumado, mais consistente, um time que fez várias contratações de impacto, na realidade, investiu, né?
E o Ceará, ele está com problemas, passa por problemas, né? O Ceará tem problemas de diretoria, que a gente sabe, né? Nós estamos sabedores disso. E também de elenco, porque não dá para formar um elenco tão forte com recurso que foi reduzido. A gente tem que ser honesto nessa parte, né? E o clássico, eu acredito que o Fortaleza vai chegar mais arrumado, aí chega mais arrumado, né? Com certeza, com um time mais bem armado, mais bem taticamente treinado. E o Ceará está correndo atrás. O Ceará que não se encontrou, o treinador ainda não conseguiu passar para o estilo de jogo que ele quer jogar, não é isso, né? A formação tática muda. Nós temos jogadores que estão chegando. O Ceará ainda é um time que tem que se arrumar, né? E o Fortaleza bem mais arrumado. Mas isso a gente independe de quem ganha, né? Porque muitas vezes eu ganhei estando mais enfraquecido, né? E também perdi alguns jogos a gente numa situação mais confortável, porque o clássico ninguém pode dizer quem vai ganhar, né? Verdade. É uma coisa que fica muito... As camisas, quando elas se encontram, as coisas ficam muito parecidas na realidade, né? Agora, Jefferson, interessante no caso do Ceará, ainda pegando o gancho do Ceará, que essa semana, inclusive, a gente tem imagens, né, mostrando como é que foi o Clássico da Paz. O Ceará vai pegar teve uma semana cheia em relação ao Campeonato Cearense. Ele vem na reta final de Cearense, 2 clássicos seguidos. Ele pega o Clássico da Paz, depois tem um jogo pela Copa do Nordeste nesse fim de semana e já volta para pegar o Fortaleza. 2 clássicos, né? Ferroviário e Fortaleza, assim, acaba sendo uma carga de tensão maior também para o Ceará, né? Saber que pegou um clássico duro pela frente, que foi o Ferroviário, empatou, teve dificuldades. O primeiro já tinha perdido por 3-0 pela Copa do Nordeste para o Ferroviário e agora pega o seu maior rival, Fortaleza. Então o Ceará chega também para esse jogo aí, tendo que mostrar muito para a torcida, que está muito ainda na bronca com o time, né? Olha, a relação de cobrança com a diretoria e com a equipe é normal. Todo mundo sabe da situação que o Ceará passou ano passado, em relação à queda. E quando você vai reestruturar uma equipe, você está sujeito a ter problemas de resultado. Isso é uma coisa muito normal. Isso é o que acontecia muito antigamente, quando os contratos eram de 1 ano, 6 meses. Hoje não, hoje o time já tem o jogador já tem contrato de 5 anos, que o clube é obrigado a ficar ali para poder ter um retorno do investimento. E aí, com a queda, como o Josué falou, a receita cai. Então, o time tem que ser reestruturado. E aí, você não consegue fazer uma equipe que um dia desse estava na primeira divisão, da noite para o dia. Vamos ter muitos, o Ceará vai ter ainda alguns jogos, vai ter muita dificuldade, até porque quem joga com o Ceará é o favorito. O próprio Ferroviário que venceu o Ceará vai para um jogo, os times menores do estado, os times menores do Nordeste vão jogar contra o Ceará e o Ceará é o favorito. Então a responsabilidade ainda é do Ceará. Logo, dentro desse caminho, aí sim, aí vai vir desgaste mais ainda o que está acontecendo com a diretoria, porque às vezes, eu falo muito, eu tenho uma opinião em relação à direção. A direção confia no seu departamento de futebol, nos seus executivos de futebol. Hoje a estrutura de um time é dessa forma. Então o presidente não contrata aquele jogador. Ele passa por uma análise até chegar à sua contratação. E aí, só que quem responde? Começa pelo presidente. Aí vem treinadores, vem diretoria. Então, essa questão especificamente do Ceará, o torcedor, mesmo impaciente, vai ter que ter, nem que seja força, paciência para poder passar por todas esses percalços, até uma formatação de um time que tenha um padrão de jogo, que tenha uma segurança, que saiba o que vai fazer. Hoje o Ceará é uma experiência. E aí, em relação ao Fortaleza, o que é que acontece? O Fortaleza tem um parâmetro já a ser seguido. O Fortaleza, com um parâmetro a ser seguido, ele se torna favorito em todos os jogos que ele vai participar nesse momento, pelo time que ficou, pelas contratações e pela manutenção do técnico. Então, o jogador já assimila aquilo que o técnico do Fortaleza faz. Não é uma situação bem distinta, mas levando para o clássico, aí vem a questão de equilíbrio por conta do histórico, cultural do clássico. Como o José falou, muitos clássicos que a gente jogou, eu joguei, numa situação de
está inferior, do time não está legal e venci. Outros eu estava favorito e perdemos. Isso é muito relativo. Agora, que hoje o futebol ele pode ser programado, está sendo programado, isso sim. E hoje o Fortaleza está numa situação bem mais, vamos dizer, não digo confortável, mas bem mais equilibrada do que a equipe do Ceará que está em formação. Bacana. Josué, como é que você vê esse atual momento aí do Fortaleza, que montou de fato um time muito forte e tem um objetivo muito claro no Campeonato Cearense, que é buscar um título inédito, né? Talvez tenha uma motivação a mais. Claro que o Ceará também, como principal adversário, vai querer tirar esse penta do Fortaleza, mas o Fortaleza chega com um elenco fortíssimo, inclusive tem mesclado muito bem, tem feito time A e time B e os resultados têm sido satisfatórios. Como é que você vê o Fortaleza para esse duelo em relação à força desse elenco? O Vojvoda, ele tem um leque muito grande de jogadores, né? Se a gente for analisar o elenco do Fortaleza, ele tanto tem o material, né? Um bom material, como ele tem opções para jogar da maneira que ele quiser, em formações táticas, né? Fez grandes contratações, como eu falei agora há pouco, e é um time hoje bem estruturado, né? Um time que pensa no pentacampeonato, que vocês têm falado muito sobre isso, né? E também na Libertadores, que é uma competição que te engrandece, né? Leva o seu nome lá para cima e deve fazer um bom campeonato brasileiro também, e vai ser difícil, vai ser uma disputa muito grande esse ano, porque o Fortaleza vai correr atrás desse pentacampeonato, né? Que é um time que está mais arrumado, o treinador mantido e também com grandes opções para poder mudar em alguns jogos a sua maneira de jogar, né? Bacana. E Jefferson, para esse jogo de terça-feira agora, o primeiro clássico rei do ano, que você vai acompanhar aqui na tela da TV Cidade, quem você acha ali que pode, acompanhando os dois elencos que podem desequilibrar tanto para o lado do Ceará quanto do Fortaleza, que o Ceará, ele no Campeonato Cearense, tem alguns jogadores que têm sobressaído no jogo do sábado passado, né? A gente viu aí, por exemplo, o Jean Carlos, camisa 10 do Ceará, desequilibrar, entrou no jogo para resolver. Quem você vê nesse elenco aí do Ceará, além do João Carlos, ou ele mesmo, né? Para fazer a diferença, e também do lado do Fortaleza, que aí já são vários jogadores. O Fortaleza tem até se caracterizado, né, Jefferson, por ser um elenco que não tem nesse ano ainda um artilheiro definido, porque os gols estão muito divididos ali entre todos os atletas, né? Como você falou, o Ceará, como está nessa situação de formação, o jogador o João Carlos, que está se mostrando nesse momento o destaque, são colocadas as fichas nele, né? A situação do Vina ainda é uma situação de voltar aquele futebol, voltar aquela atuação, mas para isso precisa de um time jogar em função dele. Então são de muitos momentos. E o Fortaleza, com a volta do Pikachu, com a entrada do Galhardo. O Galhardo é um jogador que encaixou muito bem ali no Fortaleza. São jogadores diferenciados que podem fazer a diferença num clássico, certo? E a gente falando do estadual, como você tinha perguntado, é necessário o estadual. Sim. O estadual é uma competição muito... sempre vamos reduzir, é bastante reduzido, né, o estadual, porém você tem que pensar nas equipes pequenas também, no trabalho dessas comissões dos jogadores, e eles são o teste para os times como Ceará e Fortaleza chegar no brasileiro. Então veio o Nordestão, vem o estadual, vem o brasileiro, então é necessário que existam essas competições para que as equipes se acertem para chegar no brasileiro agora. O Ceará tentar a subida e o Fortaleza tentar os seus objetivos que foram traçados no começo do ano. Ficar entre os primeiros, classificar sempre entre os primeiros na competição. Maravilha. José, antes de tipo intervalo, também fala aí o que você acha que os jogadores que podem desequilibrar, na sua opinião, do lado do Ceará e do Fortaleza. Quem seria? O Jean Carlos, a gente já vinha acompanhando ele há algum tempo. E o Ceará era um namoro, na realidade, com o Náutico, né? Para a vinda desse jogador. Esse jogador acabou vindo, é um jogador canhoto, joga de meia, um jogador faz uma ponta de lança, que é uma posição hoje também que está em extinção, um jogador que tem um poder bom de finalização, né? Quer dizer, o Ceará ele contratou um jogador para essa posição, que eu acho que era muito carente, e eu acho que hoje é uma espécie de garçom também. Um jogador que enxerga muito bem o espaço para meter a bola, né? Na realidade, né? Fortaleza, o Pikachu voltou, um jogador que sempre foi titular, um jogador que fez gols decisivos, o Galhardo
muito bem quando pôde jogar aí, né? Um jogador que a gente escutou algumas críticas, será que isso dá certo e tudo no Fortaleza? Mas eu acho que quando o treinador tem um controle do time, ele tem um time na mão, como o Vojvoda tem, ele faz o que ele quer e tudo dá certo porque os resultados acabam vindo, né? Então fica mais fácil até para você também dirigir um time assim, onde os resultados são mais favoráveis do que desfavoráveis, na realidade, né? Maravilha. Fim do primeiro tempo, então, aqui do nosso Camisa 8 especial de Clássico Rei. Fica por aí que já já a gente volta para o segundo tempo, trazendo mais histórias aqui do Josué e do Jefferson nesse especial do Clássico Rei. Até já! De volta para o segundo tempo do Camisa 8, que hoje faz um especial do Clássico Rei, recebendo aqui nos estúdios do Grupo Cidade de Comunicação os ex-jogadores Josué e Jefferson, eles que viveram as duas realidades do Clássico Rei, jogando pelo Ceará e pelo Fortaleza. E agora chegou aquele momento da gente pegar o baú desses ex-atletas e relembrar as grandes memórias do Clássico Rei. Começando por você, viu, Josué, que estava contando no comecinho do programa de hoje, que foi campeão nos dois equipes. Relembra pra gente quantos títulos cearenses aí? Tenho 4 pelo Ceará e 1 pelo Fortaleza. Fui campeão 80, 81, 84 e 86, né? O campeonato de 84 foi o campeonato que a gente decidiu com o Guarani de Sobral. Afinal, não foi com Fortaleza, né? Zanata era o treinador e foi o ano que eu joguei mais. Me contundi menos e joguei quase todas as partidas em 84. E em 92 eu estava na Inter de Limeira, disputando o Paulistão. Quando terminou o campeonato, o Dr. Pérez Mulati entrou em contato comigo. Eu vim jogar no Fortaleza em 92, fomos campeões. Teve aquela polêmica dos 4 campeões, né? Na realidade. Até hoje, né? O único título cearense que foi dividido por 4 equipes. A gente tem na história do Campeonato Cearense sempre um campeão, né? Mas em 92 foram 4, né? Exato, né, exato. Então foi festa para todo mundo, né? Para esse ano de 92. Aí perdi o título em 85 por Fortaleza, eu pelo Ceará, né? E em 95, da última volta minha para o Ceará, nós perdemos para o Ferroviário numa semifinal. O Ferroviário foi o bicampeonato do Ferroviário, né? Foi em 94 e 95, né? O bicampeonato do Ferroviário com o Clóvis Dias, aquele time bom com o Nasa, Cássio, né? Que tinha um time muito bom também. E a gente tinha uma boa equipe do Ceará, mas nós não conseguimos passar na semifinal. Nós já tínhamos o Sérgio Alves com a gente, Ivanildo, Claudemir, tinham bons jogadores no time, mas a gente não conseguiu passar pelo Ferroviário. E esse jogo foi no Presidente Vargas também. Maravilha, né? Agora, Josué, falando de memórias afetivas, antes da gente conversar também com as memórias do Jefferson, né? De memória afetiva de Clássico Rei, né? Qual foi aquele teu jogo Clássico Rei inesquecível, né? O ano, o duelo, quem contra quem, assim, você pelo Ceará ou pelo Fortaleza, qual foi o jogo que te marcou quando se fala de Clássico Rei? Em 94 nós fizemos uma semifinal, onde eu fiz um gol e o Assis Paraíba fez o outro, né? Aí foi onde nós tiramos praticamente o Fortaleza. E sempre fizemos bons jogos, eu pelo Ceará contra o Fortaleza, a gente criou uma amizade com alguns jogadores que estão do outro lado, a gente, mesmo se enfrentando, sendo adversário, né? Ribamar, quando começou a jogar, era um jogador que ficava na minha cola, né? Seguindo os meus passos, para não deixar a gente articular, já que eu era um jogador de articulação de jogadas, né? Para servir o companheiro. Quer dizer, fiz grandes clássicos aí contra Fortaleza e também na final, eu jogando pelo Fortaleza contra o Ceará, né? Eu me destaquei como o melhor jogador da partida, né? E, inclusive, não terminei a partida porque eu também sofri uma lesão de uma pancada no joelho, já estava com o joelho machucado, tive que sair. E nesse ano de 92 nós tínhamos três técnicos, né? Que era o Nilton Albuquerque, o César Moraes e o Moésio Gomes, né? Que não estão mais com a gente, os três, né? E o Moésio faleceu nesse ano, antes da final do campeonato. O Nilton ficou dirigindo com o César Moraes. E o jogo foi empate, né? Nós fizemos um gol com 4 minutos de jogo, uma bola que eu rolei para o Osmar, de falta. E o Sérgio Alves empatou no finalzinho já do jogo, né? E foi o campeonato que eu adquiri pelo Fortaleza. E nesse ano de 92, nós voltamos à primeira divisão, lá no Arruda, ganhando do Santa Cruz de 1-0, né? Pelo Fortaleza. De fato, são muitas memórias. E você, Jefferson, o José estava comentando, como jogador, ele viveu a experiência de ir num Clássico Rei, fazer um gol decisivo, um gol importante para a classificação, foi eleito o craque do jogo também jogando pelo Fortaleza, e você, no caso, na posição de goleiro, não marcou, mas lá atrás a gente sabe que o goleiro em Clássico Rei, ele faz a diferença, principalmente quando envolve penalidades. Aí eu já levanto a bola para você falar das suas memórias, né? Marcantes em Clássico Rei, você que vestiu de forma marcante a camisa do Ceará,
e do Fortaleza e também do Ferroviário e de muitas outras equipes. Mas de Clássico Rei, quais são as memórias que ficam para sempre aí do Jefferson? Primeiro, a gente tem que falar a realidade. Tivemos momentos bons e ruins em Clássico Reis, né? Porque goleiro tem que... É igual quando mostra os lances do goleiro, o goleiro gosta de mostrar sempre as defesas. Highlights, né? Os melhores momentos, só as defesas. É isso, assim, mas... como um gato, aí o cara vai lá e no ângulo defende. Muito legal. E eu lembro, apesar de ter ficado bem mais tempo no Ceará, proporcionalmente eu joguei igual nos dois, né? O Ceará tem bem mais jogos do que no Fortaleza, mas assim, eu fui tetracampeão pelo Ceará, de fato, porque eu cheguei no Ceará em 95 e em 96 eu já fiz uma estreia em um jogo, em 97 eu joguei um turno, em 98 eu estava muito bem no primeiro turno e aí tive uma lesão muito séria no joelho na época. Voltei em 99 e aí sim foi quando a minha carreira realmente, dentro do Ceará, no tetracampeonato, eu tive uma participação direta. Então começou a história do Jefferson em 99 nos clássicos, principalmente no primeiro turno do campeonato estadual, que a gente perdeu o primeiro jogo para o Fortaleza e no segundo a gente venceu e foi para os pênaltis e eu consegui pegar 3 pênaltis na época. E aí dando o título do primeiro turno para o Ceará, onde encaminhou o restante da competição. Foi quando a gente decidiu, a gente tirou o Fortaleza na época no decorrer dos turnos e a gente acabou decidindo contra o Juazeiro. E pelo Fortaleza também a gente teve muita participação em clássico contra o Ceará. E eu tenho um clássico no PV que a gente ganhou de 3-1, faziam mais ou menos uns 8 jogos, eu acho que eram 6, 7 jogos que o Fortaleza não vencia o Ceará. Na época a gente venceu por 3-1 no PV, né? E também quando a gente no final de 2003, que eu fui junto com a equipe campeão, arrastão em 2003 do Campeonato Cearense pelo Fortaleza, e a gente conseguiu tirar o Ceará antes da final, tanto é que a final foi contra o Ferroviário, então nós tiramos o Ceará. Então foram clássicos marcantes. Eu lembro que eu estava no PV em 2001, antes daquele memorável jogo de 3-3 no PV. Histórico, né? Eu não esquece esse jogo do PV foi de manhã, né? Eu fico olhando assim sabe, eu lamento um pouco, porque aquele clássico eu ia jogar. Aí, infelizmente, eu machuquei contra o Remo, um jogo lá em Belém, e passei praticamente o restante da competição fora do brasileiro, aquele brasileiro de 2001. Só que um clássico antes, o Fortaleza estava há 3 anos e meio, 17 jogos sem vencer o Ceará, ou sem o Ceará vencer o Fortaleza. Sim. E eu tinha chegado do Ituano, emprestado, e na mesma semana eu podia não ter jogado, ainda ia entrar em forma ali, apesar de estar lá no Ituano treinando, mas não estava sem ritmo, mas eu enfrentei aquela missão e fui bem sucedido. Por quê? Porque consegui pegar um pênalti no jogo e o Sérgio Alves fez o pênalti aos 48. Sei que o PV nesse dia só faltou literalmente cair, né? Quebra do tabu, né? Quebra de um tabu, que aí é isso que eu falo. Então, do lado positivo, às vezes derrota, mas o que importa é que você ficou na história, está dentro da história dos Clássicos Reis. E certamente se a gente pegar a história do Clássico Rei dos anos 80, 90 e 2000, claramente esses dois aqui certamente figuram com destaque. E você, Josué, o Jefferson já relembrou aqui também o outro lado da moeda, né? Clássico Rei, ele também tem esse poder de fazer heróis e vilões, né? Como é também viver o Clássico Rei, para você, Josué, o lado negativo, né? No caso aí da derrota, da perda, assim. Também tem a memória positiva, que você tem muitas, né? De títulos, vários, né? De Campeonato Cearense, mas também, acho que o Clássico Rei também, ele gera aquela dor também da derrota, né? Inclusive, Balakov, tem um lance em 85, né? E o treinador do Fortaleza era até o Pepe, né? Professor Pepe, campeão mundial aí pelo Santos e pela seleção, né? E que nós não vencemos esse campeonato de 85 que eu falei para ti, né? Mas eu criei um lance, né? Pelo lado esquerdo e chutei uma bola que pegou na trave, um travessão, né? E essa bola caiu atrás do gol. E o jogo ali terminou, o primeiro tempo do jogo, né? Esse lance meu. E eu lembro ele até hoje que essa bola poderia ter entrado, né? Porque o jogo foi 0-0 e o Fortaleza jogava pelo empate.
E o goleiro do Fortaleza era o Salvino, nosso amigo saudoso Salvino, né? Então, um lance que ele aconteceu, mas não foi favorável a mim, né? O gol não saiu. Aí fica a ponta de frustração pela bola não ter entrado e a gente ter perdido o campeonato, né? Que coisa, viu? Agora, Jefferson, me diz uma coisa. A gente falando aqui de memórias dentro das 4 linhas, do que vocês viveram em termos de resultados, de lances, mas também tem as memórias de resenha, né? E a resenha, ela é desde sempre no futebol, né? Claro que hoje em dia se fala muito mais sobre isso, esse papo de boleiro, mas envolvendo o clássico rei, assim, certamente existe sempre muitas histórias dos jogadores ali, né? De bate-papo, de resenha, são muitos causos, né? E certamente você, quando se fala tanto pela passagem pelo Ceará quanto Fortaleza, também tem muitos causos envolvendo o clássico, né? Muitos causos. Agora, causa, o meu amigo José é campeão, viu? Rapaz, Ele conta prepara tudo. logo aí, José, que na sequência você vai contar, nem que seja uma anedota, mas você tem que contar um caso aqui do clássico. É verdade. Eu sempre fui um jogador, gostei de ler muito, gostei de estudar mais, eu sempre orientava a turma. Me perguntava, era meio que um professor ali fora de campo, porque jogador, a maioria dos jogadores tem pouca oportunidade, né, de estudar e tudo, e eu sempre ajudava, só que de vez em quando eu não guardava segredo, aí contava ali para poder animar o grupo, né? Inclusive tinha um jogador que veio me perguntar uma vez se ele jogasse com o mesmo short térmico, né? Sempre fosse jogar com esse short térmico, ele era um cara preconceituoso. Aí eu disse, não, era em relação à superstição, certo? Ele dizia, Jefferson, se eu sempre jogar com esse short térmico, com essa camisa, eu me torno um cara preconceituoso. Aí eu disse, não, você é uma pessoa supersticiosa. Isso. Aí é mais ou menos desse tipo. Às vezes eu estava no avião, aí o jogador chamava a aeromoça, aí pedia uma água atômica em vez de... água atômica, né? Então era essas coisas. Mas esse rapaz aqui, o José, é campeão nisso. Agora sim, Clássico Rei, a gente que... Eu quero abrir uma observação em relação a você ser daqui, do estado, da capital. Porque o jogador, às vezes, ele vem de fora e ele não tem a ligação com o bairro, não tem a ligação com os habitantes da cidade, com os fortalezenses, com os cearenses. Então, você se tornava mais responsabilidade maior ainda, tu ter que ganhar o clássico, porque depois tu ia ter que ir lá no bairro que tu nasceu, ia ter que estar lá com teus pais, com teus tios. Então isso não era muito fácil pra gente. Por isso que o futebol de alguns jogadores daqui que conseguiram jogar o Clássico Rei como a gente conseguiu sendo daqui, se tornou mais, assim, eu valorizo muito. Porque o negócio é o cara jogar um Clássico Rei num dia e no outro dia estar no apartamento e não sair, não poder ir lá no seu bairro. E outra coisa é você ser daqui, ser cobrado pelos seus amigos, que um dia desse você estava ali com ele dentro do bairro. Não é isso? Mas a história de clássico é só o que tem aí, tinha que ser uns 10 programas aí pra gente. Falando em 10 programas, aí a gente até rotulou esse segundo bloco aqui de baú do Josué e do Jefferson. É baú do Josué e do Jefferson, então prepara aí porque eu já conheço a figura aqui, o Josué, inclusive vários amigos já contaram que, olha, Josué é um grande contador de histórias. Hilton Oliveira Júnior já dizia isso. Agora é hora de abrir esse baú, José. Conta aí causos, assim, histórias envolvendo o Clássico Rei, aquelas que você conta naquela rodinha de amigos. Inclusive tem uma que entramos para jogar uma vez contra o Fortaleza, eu pelo Ceará, e o Tadeu, que jogou aqui, jogou Fluminense, né? Ele foi colocado de volante para ele tentar me anular. Estava bem, né? Na fase boa. E aí quando a gente entrou em campo, ele me chamou, antes de começar o jogo, gritou por mim. Aí eu olhei para ele, ele levantou a chuteira assim, mostrou as travas para mim. Disse, olha aí para você, as travas de alumínio, né? E naquele tempo podia, eu disse assim, não dá no meu pé não, eu corro 37. Ele disse, você vai ver quando começar. Ele era para me pegar, né? Não dá no meu pé não, quando ele mostrou a chuteira para mim, né? E essa é apenas uma das, né? Uma vez eu jogando contra o Fortaleza também, pelo lado esquerdo, e Expedito, que é meu amigo, a gente tem uma amizade boa, era o lateral e eu tentei fazer uma jogada em cima dele, ele me deu um carrinho, me jogou quase fora lá do campo, no Castelão, né? Eu falei, pô, Expedito, uma entrada dessa, ele disse, rapaz, hoje aqui até a mamãe se entrar, eu dou um carrinho nela, você não vai passar aqui não. Você vê aí uma disposição grande, até né? que ponto o jogador ele leva a sério um clássico, né? O clássico é uma coisa muito clássico, acirrada, não né? perdoa nem... Uma coisa muito acirrada, né? E o clássico, ele
define a carreira do jogador. Porque os jogos pequenos, os jogos considerados menores, você pode ali, você falha, mas chega no outro jogo você recupera. O clássico marca um jogador positivamente e negativamente. Por isso que o clássico é uma concentração diferente. Clássico a gente chama literalmente o jogo da vida. Quando o jogador ele se concentra diferente, ele tem atitudes anterior ao jogo diferente, porque ele sabe da responsabilidade. Tive uma época no Ceará que eu participei de vários jogos no Ceará que a gente não ganhava do Fortaleza. Quando era no outro dia para chegar lá em Porangabuçu, era uma loucura para tu conseguir treinar, pressão muito grande, muita cobrança. E da mesma forma do Fortaleza, quando a gente não conseguia vencer os clássicos, era uma cobrança que você... Então você trata o clássico como um jogo completamente diferente, onde faz a história de um jogador e fica marcado, certo? Por ser aquele jogador pé quente. É quando você se destaca no clássico. Bacana. Agora, Josué, falando de expectativa para o Clássico Rei, como é que, lembra um pouco assim como é que era o período de concentração antes dos jogos, né? Porque ao longo dos anos isso vai mudando, né? Mudou muito, né? Mudou muito. Antigamente o pessoal não precisava concentrar em hotel, já saía de casa, ia para a sede pegava o ônibus e ia direto para o estádio. Hoje em dia, em alguns clubes já flexibilizam também, né? Como é que você vê hoje em dia essas mudanças do futebol e também da sua época, né? Como é que era a época das tuas concentrações com o passar dos anos aí para o Clássico Rei? Geralmente as nossas concentrações começavam na sexta-feira, para jogo jogar sempre domingo, né? Olha, aí, 2 dias, geralmente né? A gente se apresentava, quando a situação não estava muito boa, a gente já se apresentava na sexta-feira à tarde para fazer um coletivo, que seria o apronto, né? E ali já permanecia. Só ia para casa no domingo depois do jogo, né? Você ficava. Hoje já mudou. Dessa época para cá já mudou mais a concentração, né? E nós, no caso do Ceará, a gente concentrava mesmo em Porangabuçu, né? Hoje onde foi totalmente reformado ali, perto de uma quadra que tinha, né? Mas nós concentrávamos ali, fazíamos as nossas refeições e também tinha os alojamentos para que a gente dormisse. Mas as concentrações eram muito longas. Geralmente a gente comentava e não podia sair, né, para nada. Alguém quisesse falar com a gente, tinha que... Era um retiro, né? Tinha que ir lá na sede tentar falar com a gente, né, mas a gente não podia se ausentar de maneira alguma. Né? E você, Jefferson, assim, também é um outro momento também mais contemporâneo aqui, final dos anos 90, 2000 também, as concentrações para clássico, por ser aquele jogo que podia decidir um campeonato, principalmente quando era final. Era diferente no seu tempo também? Bem diferente. Concentração... Hoje é diferente por conta das equipes terem seus hotéis, né? No próprio clube. Não tinha condições, na época, da gente concentrar para ir para um clássico, concentrar no clube. Não tinha, já na minha época. Então o time era obrigado, a equipe era obrigada a concentrar em hotéis espalhados na cidade. E aí você, dependendo da importância do clássico, concentrava na quinta ou na sexta. Aí fazia toda uma programação até chegar a hora do jogo. E diferente hoje, essas mídias, como tem hoje, você celular, computador, tudo isso, eu passei por essa transição e a gente tinha uma amizade maior de jogar uma sinuca, um baralho, de descer, de conversar. Hoje eu acredito que os jogadores nem conversam entre si dentro de uma concentração, cada um vão para os seus quartos e ficam lá nas suas mídias. E aí, com o decorrer do tempo, isso passou a ser, foi uma transição, né? E a gente... teve que se adaptar, concentrei em hotel sem ar-condicionado, muitas vezes, no ventilador, os ônibus que a gente vinha para os clássicos, às vezes não era aquele conforto. Hoje não, o jogador hoje tem todo aquele, se preocupa apenas em jogar bola. Tinha muito também uma questão de ter que ganhar o clássico para poder receber o salário. Ainda tinha essa questão antigamente, José passou muito por isso, eu passei. Mês, olha, né? A renda tem que, porque 60% da renda é maior, a gente vai poder botar vocês em dias, tem moral para pedir à diretoria ali um empréstimo. Então acontecia tudo isso e se tornava o nosso futebol e o psicológico do jogador bem mais complicado em relação ao que é hoje em dia. Mas eu sempre falo em todos os programas, e até quando eu estou comentando, nós passamos pelo momento de transição e não sem reclamar. Teve que ter luta para chegar ao futebol cearense onde está hoje e nós fomos participantes de toda essa luta. Maravilha, estamos encerrando por aqui esse bate-papo com essas duas feras. Agradecer demais vocês aqui por esse bate-papo. Josué, é um prazer ter você aqui. Satisfação minha, grande, estar aqui na TV Cidade. Satisfação também, Jefferson, você primeira vez aqui também no Camisa 8. Volte sempre a ser uma grande figura. Você e Josué aqui, sempre contando muitas histórias. Obrigado pela presença.
Muito obrigado e estamos sempre à disposição. E vamos aguardar agora, terça-feira, né, a bola rolar, ver quem que vai levar melhor nesse primeiro clássico, né, José? Espero que você possa ir lá no nosso programa também. Vamos sim, com certeza. Já tá todo mundo em casa aqui, a resenha já está formada. Obrigado também, Jefferson. Espero que a gente continue as resenhas aí dentro e fora dos estúdios. Com certeza, foi um prazer muito grande participar do seu programa. É isso, meus amigos. Vamos fazer aqui uma pausa no Camisa 8, mas na sequência fica por aí que tem novidade aqui no Camisa 8 com Ellen Salles aqui comigo. Até já. De volta para o terceiro e último tempo do programa Camisa 8, agora recebendo nos estúdios ela, Ellen Prayan Salles. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito bom dia, meu amigo Bruno Balacó, mais uma vez aqui, né, no nosso Camisa 8. É uma alegria participar desse programa. Eu, amante dos esportes radicais, sobretudo do kite, né, que a gente está aí, a temporada já está acabando, mas a gente continua falando desse esporte que é o ano todo, viu? De alguma forma ou de outra é o ano todo. Verdade. Nesse terceiro bloco vamos falar muito de outras modalidades. Já falamos muito de Clássico Rei. Tivemos aqui esse excelente papo aqui com o Josué e com o Jefferson. Agora vamos falar das outras modalidades, falar de kite, falar de basquete, de vôlei também, né? Vamos começar falando aqui pelo kite, Ellen, porque fiquei sabendo que tem mais um episódio especial da série o Kite Surf lá com a Kite Trip Lagartixa, né? É isso mesmo, né? Só pra gente reiterar, o nosso último episódio foi de Camusim até o Piauí, mais ou menos 80 quilômetros pelo mar que a gente velejou. E aí, quando a gente agora no nosso terceiro episódio é do Piauí até o Maranhão, né? A gente saiu do Delta do Parnaíba, lá da cidade de Parnaíba, do Porto dos Tatus, velejamos 80 e poucos quilômetros também até chegar em Tutóia, que é um município lá do Maranhão. E foi espetacular, condições extremas, muito difícil o velejo, porque a gente fez o velejo pelo delta, né? Foi um velejo aí de mar, de rio, dunas, floresta, a coisa mais linda do mundo, Balacó. Maravilha. Tem VT, viu? Tem VT? Pois então vamos agora conferir mais um episódio da série especial Kite Trip Lagartixa com Ellen Salles. Solta aí. Bom, chegamos aqui no Porto dos Tatus, em Parnaíba. A gente vai pegar agora essa embarcação e vamos até um outro determinado ponto, já no Delta, pra gente sair de kite. Mas antes de chegar até aqui, acordamos cedo e organizamos tudo para o terceiro dia de kite trip. Passamos por uma preparação importante, hein? O briefing sobre o percurso mais esperado da viagem, o Delta do Parnaíba, o qual precisamos de um velejo bem técnico. Escutamos com atenção as orientações e partimos em direção ao Porto dos Tatus, que fica na cidade de Parnaíba. O Mauro tá aqui, mostra aqui por favor, o Mauro já tá aqui com o apoio do jet, que a gente precisar. Vão ter trechos que a gente vai velejar por dentro do Delta, né, no rio, então vai ser surreal. Vocês estão animados? Velejamos 11 quilômetros pelo mar em condições bem difíceis, que para mim, iniciante no kite, foi uma prova de fogo, hein? Pegamos ondulações de quase 2 metros, vento a 25 nós e um certo medo do mar, mas mal poderia imaginar o que estava por vir. Saímos do mar, caminhamos pelas dunas e uma surpresa pela frente. Entramos em um braço de rio do Delta do Parnaíba. Água lisinha, floresta de um lado, areia do outro e 40 minutos do melhor velejo da minha vida. Arrisco dizer que foi o mais emocionante e contemplativo. Eu tenho certeza que Deus estava ali o tempo todo. Lembram da Letícia? A única velejadora de wing foil da turma. E sim, ela atravessou o Delta do Parnaíba de wing, minha gente, em condições extremas. Um trajeto diferente do nosso, pois seu percurso foi ininterruptamente pelo mar, cerca de 84 quilômetros. Letícia foi a primeira mulher a atravessar o Delta no downwind de wing foil. Incrível, né?
da turma parou na metade do caminho e eu, Ellen Praia Salles, estava nesse grupo de pessoas. Aproveitamos para fazer então o passeio de barco pelo Delta, admirando a paisagem, assistindo um pouco da Revoada dos Guarás, que é o momento mais bonito do entardecer. E comemoramos mais um dia concluído em meio a uma natureza exuberante e magnânima. O dia em que jamais será apagado de nossas memórias. E no último raio de sol, quase anoitecendo, os últimos velejadores chegaram. Inclusive ela, a nossa garota wing foil, que não desistiu em nenhum momento e superou todos os seus limites. Claro, com o apoio do Mauro, que estava lá no jet, sempre preparado para qualquer ocorrência. Enfim, todos em Tutóia para descansar desse dia épico e continuar a aventura nos próximos dias. E eu, Ellen Praia Salles, fico aqui, cada vez mais apaixonada por esse esporte e tudo que ele nos proporciona. Bora velejar? Tá vendo aí, Ellen? Mais uma aventura, que belíssimas imagens. O que dizer agora de bastidores desse VT especial? Foi bem feliz, né? E também bem difícil de fazer também, né? Como os bastidores, porque eu também, além de personagem, né? Depois você ficou passando as imagens aí, só pra gente contextualizar. Eu, como personagem na frente das câmeras, eu também estava trabalhando nos bastidores. Então, também fiz aí um pouco das imagens, eu junto com o Mauro, que o Mauro, ele é o nosso guia praticamente, ele é o presidente, assim, da Lagartixa, né? Ele que organiza tudo. E também quem faz as imagens, né? Quem faz essas imagens aéreas também, ele que fez. Então, tinha momentos que a gente estava velejando, depois tinha que sair da água para poder fazer as imagens. Então, é um trabalho muito em grupo, um trabalho muito contínuo, árduo, mas deu para aproveitar bastante, né? Realmente o velejo no Delta do Parnaíba não é um velejo comum, não é um velejo fácil, é realmente bem técnico, as condições são um pouco diferentes aqui do velejo no Ceará. Umas ondas gigantescas que eu fiquei com medo, mas deu tudo certo. Eu tive um piti lá, o Mauro até comentou uma vez com você, que eu fiquei com medo, achava que não ia conseguir, mas deu certo. Mas é isso, foi um trabalho assim, bem equipe pra gente conseguir produzir para vocês, reproduzir tudo que a gente estava sentindo, porque foi uma alegria e uma emoção muito grande. Então sigam ligados aqui no Camisa 8, que a gente fala muito de futebol, muito de campeonato cearense, mas também fica antenado aqui com os esportes náuticos. A gente ainda tem o próximo capítulo. Ainda tem mais um episódio, era isso que eu ia te perguntar. Próxima semana já vem mais um episódio especial dessa kite trip, essa viagem com kite surfistas, né? Já no Maranhão, chegando em Tutóia, né? Essa aí finalizou em Tutóia, que é uma cidade do Maranhão, que é a porta de entrada para os Lençóis Maranhenses. A gente descansou em Tutóia e depois continuamos mais um dia inteiro velejando até Atins, que é uma outra porta de entrada para os Lençóis Maranhenses, né? E aí foi já a gente lá nos Lençóis, a coisa mais linda, e vocês vão amar esse episódio também. Maravilha. Ellen, vamos falar agora de um negócio muito bacana que rolou essa semana, porque teve uma despedida muito especial aqui, que o Fortaleza Basquete Cearense realizou nesta semana a cerimônia de aposentadoria das quadras aí do ídolo do Carcalion, o Felipe Ribeiro, né? O camisa 33, que agora é uma camisa aposentada, foi feita essa homenagem e a gente vai conferir nessa reportagem especial de Ricardo Lima. Era dia de festa para a torcida do basquete cearense, independente do resultado. Uma justa homenagem organizada pela diretoria do Fortaleza para eternizar um nome, um número, uma marca. Felipe Ribeiro, ídolo da torcida, o ala pivô jogou 9 temporadas com a camisa da equipe cearense. A camisa usada por Felipe não será mais vista em quadra. A iniciativa foi do presidente do clube. Um atleta que escreveu história com a gente, foram 9 temporadas vividas muito intensamente. O Felipão é um cara que trouxe muita alegria para a nossa entidade, para o nosso clube. Foram quase 10 anos vestindo a camisa do basquete cearense. E por aqui ele fez história, se tornou o maior cestinha do estado e ainda ajudou a levar o time para a elite do esporte nacional. E depois de tantas alegrias proporcionadas à torcida, mesmo fora das quadras, teve mais uma vez o nome escrito na história do time. E dessa vez, para sempre. Foi um motivo de muito orgulho ter jogado por tanto tempo, ter defendido as cores do Fortaleza, ter colocado o estado do Ceará
na elite do basquetebol nacional, e é uma honra muito grande você receber essa homenagem e aposentar o teu número. Mostra que o trabalho foi bem feito, foi reconhecido. Eu fico muito honrado e muito feliz com isso aí tudo. A história do Felipe se confunde com a de outro ídolo do Fortaleza, mas construída do outro lado da avenida, na Arena Castelão, Marcelo Boeck. Tive o prazer de pegar essa fase, esses anos de um legado que o Felipe deixou aqui, lá no basquete cearense, depois passando por Fortaleza. E foi muito legal, a gente acabou criando um vínculo fora das quadras, fora do campo. A solenidade de aposentadoria da camisa 33 foi apresentada pela jornalista Bianca Saraiva. E estar aqui foi realmente de arrepiar, eu vivi junto com ele e foi incrível. Eu acho que eu passei a emoção que eu estava sentindo, mas de longe não era a que estava aqui dentro. O discurso de Felipe teve a mesma emoção do dia em que jogou basquete pela última vez. Emoção e gratidão, principalmente por ter sido eternizado ainda em vida. Foi surpresa para mim, um agradecimento muito grande a toda a diretoria, a presidência do Fortaleza por ter feito essa homenagem. Eu sou muito, muito orgulhoso disso. Que maravilha, viu? Homenagem muito bacana. Felipe Ribeiro, que esteve na edição passada aqui do Camisa 8, bateu um papo com a gente antes da homenagem, agora a gente viu como rolou essa homenagem. Você conhece bem o Felipe, né? Conheço sim, é meu amigo pessoal, eu tenho um grande orgulho de dizer que é meu amigo, né? Eu admiro Kitesurfista. Kitesurfista, exatamente. A gente vive do mesmo esporte, né? Desfruta do mesmo esporte. Ele é o gigante das quadras e do mar também. Eu acho que ele é a pessoa mais alta, o kitesurfista mais alto que eu conheço de todos os tempos. E ele merece essa linda homenagem, né? Eternizado, como foi falado aí pelo Ricardo Lima, eternizado, ainda vivo nos palcos não, é porque eu falo pra mim, nos palcos, né? Nas quadras, e ele realmente merece toda essa homenagem, toda essa admiração, além de ser uma pessoa exemplar, um ser humano lindo, educado, generoso. Meu amigo, você merece, viu? Maravilha. Ellen, outro assunto que marcou o esporte cearense essa semana foi a primeira vitória do Rede Cuca Vôlei na Superliga Masculina. Pois é, finalmente o time que representa o nosso estado na Superliga venceu sua primeira partida na competição. E vamos ver as imagens aí? Vamos. A gente tem o Rede Cuca Vôlei vencendo o Brasília por 3-0. Ela é uma vitória implacável. As parciais foram de 28-26, 26-24 e 25-12. Foi a primeira vitória em 15 jogos. Essa partida que foi válida pela quarta rodada aí do retorno da Superliga Masculina. Esse jogo foi disputado lá no ginásio Paulo Sarazate. Alegria pro Rede Cuca Vôlei, nosso representante aqui do vôlei na elite do esporte no país, hein, Ellen? Maravilha, parabéns a todos, né, aos atletas, é um feito aqui pra gente, né, ficamos muito felizes com o resultado e isso é ótimo para que a gente consiga cada vez mais fomentar o vôlei aqui em Fortaleza, né, aqui no Ceará. E vamos continuar torcendo pro Rede Cuca Vôlei, já que apesar dessa vitória o time ainda continua ali na lanterna, na última posição, com apenas 3 pontos, mas restam mais 7 jogos. O time comandado pelo Marcelo Negrão já volta à quadra nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, quando enfrenta a equipe do Suzano pela 5ª rodada do retorno, mais uma vez no ginásio Paulo Sarazate. Ellen, vamos chegando aqui ao fim do nosso programa. É isso por hoje. Ficamos por aqui, mas sempre aquele lembrete importante que toda segunda-feira, de 11 às 11h40, tem Camisa 8 ao vivo no YouTube do GC+, e no YouTube do Camisa 8. Tem aquela resenha repercutindo e trazendo todo o clima para o Clássico Rei dessa terça-feira, que você vai acompanhar aqui na tela da TV Cidade. E tem outro recadinho também, né, Ellen? Claro, tem as nossas redes sociais. Você não está seguindo ainda? O que é isso? Olha, estamos no Instagram, camisa8.oficial. Lá tem todos os detalhes, tudo que você precisa saber sobre o Campeonato Cearense e outros esportes também, né? As principais notícias do mundo esportivo. Temos também o TikTok, Camisa 8 Oficial sem o ponto. E temos também no YouTube, Camisa 8.oficial. Segue lá. Isso, meus amigos. Terça-feira, lembrando, encontro marcado 9h35 da noite na tela da TV Cidade, Ceará e Fortaleza, o primeiro Clássico Rei do ano. Transmissão exclusiva, então não vai perder. E amanhã, segunda-feira, já tem Camisa 8 ao vivo, trazendo toda a expectativa para o confronto. Vamos ficando nessa, né, Ellen? Vamos sim, muito obrigada mais uma vez, Balacó. Estamos aqui juntos falando de futebol, de esportes náuticos, de vôlei, de basquete, de tudo que a gente tem direito. E, claro, trazendo mais alegria e mais informação para o nosso público. Muito obrigada. Valeu, até a próxima semana, gente. Tchau.